Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro, e vamos falar hoje de um assunto que o pessoal tem pedido demais para mim, que são as construtoras. Mas só que o que acontece? Eu andei analisando as construtoras, eu tenho uma opinião muito própria. E eu achava impossível eu fazer uma análise e não mostrar o cenário, o que eu acho em relação ao macroeconômico, ao Brasil todo, em relação a elas. Porque se eu fizesse isso, a análise ficaria totalmente tendenciosa. O que eu posso adiantar é o seguinte, elas estão num preço muito barato em relação ao valor patrimonial. A maioria delas, eu analisei 4 delas que vão vir no próximo vídeo, provavelmente amanhã mesmo, na quinta-feira. Mas é muito importante a gente entender esse cenário. Sem entender esse cenário, a gente não vai conseguir chegar no ponto certo da questão, ou seja, na hora que ela deve inverter de estar em queda para alta, que é o principal para a gente que está investindo. Então, primeiro, vai ser o único slide que vai ter alguma coisa sobre o resultado delas. A receita líquida delas, a gente vê que até 2013 algumas, tá? Tipo, a direcional chegou no máximo em 2014, mas basicamente de 2010 a 2013 aumentou muito a receita delas, tá? Tudo, lançamento, lucro, vendas contratadas, tudo aumentou muito até 2013 e depois tem uma queda vertiginosa. A gente vê aqui que de receita tem empresa que está tendo 20%, 30% do que ela tinha de receita. E lucro, então, já tem aqui, a Tecnisa já está, inclusive, num prejuízo grande, a Elbor num prejuízo pequeno, todas elas em queda, tá? E a gente vai ver os motivos disso. Vamos primeiro falar sobre a questão do financiamento, que é a modalidade mais utilizada no Brasil para que a pessoa compre a casa própria dela, ou que para uma empresa comprar um comércio, se for uma empresa pequena. A Caixa Econômica Federal ela é responsável por 67,89% dos financiamentos imobiliários no Brasil, isso em junho de 2016. O dinheiro para esse financiamento ele vem de recursos que são captados tanto na caderneta de poupança quanto no FGTS. Então, quer dizer, eles têm um custo de captação menor do que a Selic. Hoje em dia, a poupança paga 6% mais a TR, que a TR é baixinha, deve estar em torno de 2% ao ano. Então, daí uns 8 e alguma coisa por cento. E o FGTS é menos ainda, é 3% mais essa mesma TR. Então, deve estar em torno de 5, alguma coisa por cento. Mas aí o que acontece? Quando aumentou a taxa Selic nesses últimos anos todos, a gente viu que as pessoas pararam de aceitar a poupança, até porque a inflação subiu também e a poupança não estava garantindo um retorno real, e elas passaram a aplicar em renda fixa ou fundos DI. E o outro motivo que fez as pessoas sacarem dinheiro também é a crise, né? Elas precisavam do dinheiro e elas sacavam aquele dinheiro porque elas precisavam consumir. Então elas sacaram por vários motivos. E aí o que aconteceu em 2015? Saque recorde de 42 bilhões no primeiro semestre, que continuou no segundo semestre e que está vindo agora também para 2016. A poupança não tem atratividade nenhuma, mas é ela que gera recurso para financiar de forma barata a venda de imóveis. Isso aqui eu já falei. Ah, não. Aí o que aconteceu? Como a poupança se tornou menos atraente, tinha menos crédito na praça, tem menos dinheiro disponível para os bancos emprestarem para essa modalidade de empréstimo. Então é uma lei da oferta e da procura padrão. Tem menos recurso para ofertar, então a taxa de juro tem que aumentar e os bancos aumentaram também o valor da entrada. Então, se em 2013, 2014 a pessoa podia dar 10% de entrada e financiar o resto em 35 anos, essas condições mudaram muito em 2015. Tem aqui vários links, tá, que eu vou botar lá embaixo depois. E
dá uma olhada quem tiver interesse, porque vai ser importante olhar o cenário para entender o próximo vídeo. Vamos ver aqui como é que era o crédito em 2015. Essa restrição de crédito, na verdade. Teve uma diminuição do limite de financiamento, sistema financeiro de habitação de 80% para 50%, então quer dizer, a pessoa teria que dar 50% de entrada, e 70% para 40% pelo sistema financeiro imobiliário. No sistema financeiro de habitação, vem dinheiro captado da poupança e do FGTS. A linha de crédito mais barata, ela só pega imóveis até 750 mil no Rio e São Paulo e mais uma capital que eu esqueci, e 650 mil nos demais lugares. E o sistema financeiro imobiliário, ele capta dinheiro da poupança só, e aí ele aceita imóveis de um valor maior. A princípio, em 2015, era 1,5 milhão. E aí, o que aconteceu? Elevações das taxas de juros dos empréstimos. Então, quer dizer, agora a pessoa que queria, em 2015, comprar a casa própria dela financiada, ela precisava investir um dinheiro maior de entrada e pagar juros maiores pelo empréstimo. Os outros bancos também seguiram o exemplo, porque tem menos recursos disponíveis. Houve saque da poupança, como eu falei antes. E aí o que aconteceu? Em 2016 a gente já via algumas melhoras. O aumento do limite do SFI de 1,5 para 3 milhões, só que esse é muito restrito, são poucas as pessoas que compram uma casa de 2 milhões, de 2 milhões e meio, que aproveitaram esse aumento, mas com certeza vai ter uma melhoria aí, principalmente para as empresas que trabalham com esse público-alvo aí. A gente pode falar de Estec, de Tecnisa, talvez, mas Tecnisa veio muito ruim o resultado dela. E a cota de financiamento já subiu um pouco, de 60% para 70% em imóveis usados, 70% para 80% em imóveis novos ou terrenos. Mas a gente vê que os juros subiram mesmo assim. Então vamos só decorar aqui, ó, na Caixa Econômica, que é o banco mais barato em termos de crédito imobiliário, a gente tem que estar entre 10% e 11%, tá? 10% e 11,22% sistema financeiro de habitação, e o sistema financeiro imobiliário, para imóveis comerciais aqui chega até 15% e o outro chega até 12,5%. Esse aqui é aquele sistema dos imóveis mais caros um pouco, os que chegam até o 3 milhões. Agora vamos ver como é que era em 2013. Por que aconteceu aquele boom das construtoras e dos imóveis? Sem a gente saber isso, a gente não tem como saber a hora que vai explodir de novo as construtoras. A gente tem que saber por que explodiu no passado para esperar uma condição igual agora no futuro. A gente vê que em 2011 até 2013 houve uma queda grande das taxas. Essa aqui é o SFI, que tinha taxas bem altas, hoje em dia ainda é menor do que era naquela época. E a gente tem o sistema financeiro de habitação. A gente vê que naquela época o sistema financeiro de habitação, em 2011, ele chegava a uma taxa de 9,5%. Hoje, a gente viu lá atrás que estava entre 10% e 11,22% na Caixa Econômica. No Bradesco, por exemplo, eu cheguei a ver uma simulação que era 13, alguma coisa por cento. Então, quer dizer, ele está aqui em cima hoje. O custo para você financiar hoje um imóvel é mais caro do que era em 2011. E como isso foi diminuindo, em 2013 era muito barato você financiar um imóvel. Você pagava menos de 7% ao ano, porque captava o dinheiro do FGTS, que era 3% mais TR, a TR era zero, praticamente. Então, você captava ou a 3% ou a 6% na poupança, tinha um excesso de crédito, as pessoas estavam colocando dinheiro na poupança porque o fundo rendia 7,5%, 7,75%. Se tirar a taxa de administração e o imposto de renda, o fundo rendia menos do que a poupança nessa época, em 2013. Então, teve uma migração de dinheiro para a poupança, teve um crédito farto, o que diminuiu essa taxa. A gente precisa que volte
a reduzir essas taxas de juros, porque isso vai fazer com que o crédito seja barato, tanto para a pessoa que vai pegar o empréstimo, quanto para a empresa que vai pegar, contrair a dívida para construir um imóvel. Vamos ver aqui a variação da Selic ao longo do tempo, também que vai mostrar isso. Isso aqui é muito mais pela ótica da empresa, tá? A empresa ela pega o dinheiro, ela capta o dinheiro baseado na Selic. Então a empresa hoje está captando aqui em torno de 14%, tá? 14,25% que era. Enquanto na época do boom, ali em 2013, ela captava aqui no 7%. Então ela construía muito mais barato. Você imagina um empreendimento de 100 milhões de reais que vai demorar 2 anos. Se você botar 14% em cada ano, chega em 130 milhões. Se você botar 7% a cada ano, chega em 115 milhões. A gente vai convir que essa diferença de 15 milhões faz diferença, tanto no preço do imóvel que vai ser vendido, quanto no lucro da própria empresa. Esse gráfico aqui da Selic mais longa, eu botei até um pouco off-topic aqui da construtora, óbvio que serve também, mas porque eu sempre chego a falar para vocês que de 2003 a 2008 teve um aumento expressivo da bolsa. Eu já cheguei a botar aí gráficos dolarizados, mais de 1.500%. E a gente vê aqui que a Selic ela caiu, tá, de 26,5% para 8,75% nesse período aqui. Se a gente pegar só aqui o 2008, que foi quando teve aqui o problema das hipotecas americanas do Lehman Brothers, ela estava em torno de 11%. Ela caiu mais do que a metade. E o que acontece aqui é que os especialistas eles acham que vai ser possível acontecer alguma coisa próxima de novo. Ou seja, que a Selic caia de 14% para alguma coisa em torno de 8%, talvez 7%. Então a gente pode ter um movimento de novo dessa forma na Bolsa. Quando a Selic cai, a Bolsa cresce. Isso é uma correlação longa já. Mas aí o que acontece? A gente viu que a receita das empresas diminuíram até ali 2014, 2015 até agora, mas só que a partir de 2015 ocorreu um evento que ainda piorou mais a situação das construtoras, que é o desemprego no Brasil, que a gente vê aqui que de janeiro de 2015 até o agosto de 2016, que era o último nível, a gente vê que, o último dado que eu tinha aqui, a gente passou de 6,5% para quase 12%. E aí o que acontece? A pessoa compra ou a família compra um imóvel e esse imóvel a pessoa é desempregada, então ela não tem mais como pagar a parcela do imóvel. Aí o que ela faz? Ela tem que chegar lá na construtora e fazer um distrato. Ela pega aquele contrato que ela tem, a construtora abate um valor, às vezes é 20%, às vezes é 30%, eu já vi construtora que abateu até 50%, e ele perde esse dinheiro, mas ele recupera alguma coisa que ele pagou e ele deixa de ter aquela casa que ele tinha antes. E esses distratos, olha só o que está acontecendo, o que está ocasionando nas vendas líquidas das empresas. O que é venda líquida primeiro? É a quantidade de venda que a empresa faz em um determinado trimestre ou em um determinado ano, menos os distratos. Quer dizer, quanto ela vendeu menos o que foi devolvido para ela de imóveis. E como os distratos estão ficando muito grandes, para você ter uma ideia, a Estec agora, a EZTEC, ela teve mais unidades distratadas do que unidades vendidas no terceiro trimestre. Foi a primeira vez que rompeu. E eu estou falando da empresa que é considerada a melhor do setor. A gente vê que as vendas líquidas das empresas caíram muito para níveis piores ainda do que a receita líquida delas. A gente vê que a venda líquida aqui de direcional caiu de mais de 2,5 bilhões para menos de 500 milhões as vendas líquidas dela. De Tecnisa também. A gente teve aqui empresas que tiveram vendas líquidas negativas, inclusive, ou seja, teve mais devolução do que venda.
e não houve no terceiro trimestre sinais de melhora desse quadro, e nem desse quadro do desemprego. O setor de construção é o último que a gente vê melhora, tá? Normalmente. E como é que a gente vai ver melhora no setor de construção? A gente vai ver melhora quando reduzir a inflação, porque quando reduzir a inflação, o Banco Central tem capacidade de reduzir a taxa de juros. A gente já viu o Risco Brasil naquele vídeo do Ibovespa após Trump. E a gente vê que pelo menos isso, ó, a estimativa da inflação diminuiu para esse ano e diminuiu para o ano que vem. A gente vê que a meta da taxa Selic está em 13,75 para esse ano e está para fechar ano que vem 10,75. Então, quer dizer, a gente imagina que vai convergir para essa meta que a gente precisa, para que as construtoras subam e cresçam de novo como a gente espera. Mas ainda não deu nenhum sinal em relação a isso, por isso que elas ainda estão titubeando. A gente viu a bolsa aí subindo 50% no ano e as construtoras, várias delas, estão caindo o preço. Então vamos entender aqui rapidinho. A gente vê que a gente precisa de queda nos índices de inflação. Quando houver a queda nos índices de inflação, o Banco Central é possível que ele reduza a Selic. Reduzindo a Selic, a empresa consegue captar uma dívida para construir um financiamento de forma mais barata. Eles pagam menos juros pelo mesmo valor. É o que eu falei aquela hora, 100 milhões em 2 anos em vez de 30 milhões, era 15 milhões naquela época. Então é muito melhor você pagar um empréstimo 15 milhões de juros do que 30 milhões. E o custo de financiamento também é menor para as famílias, porque tende a migrar de novo investimentos para poupança, quando essa diferença dos rendimentos da Selic e do CDI ficarem mais próximos da poupança, ou até inferiores, ou até bem próximos, e aí as famílias podem financiar de uma forma mais barata. Quando acontece essa questão, que a empresa pode produzir mais barato e as famílias podem comprar mais barato, as empresas voltam a lançar. Elas mais construções, contratam mais gente, isso causa um menor desemprego e gira a economia de novo. Esse aqui é o principal, isso aqui é que a gente precisa chegar. Então, o que é a minha conclusão sobre o setor, do cenário do setor? O setor de construção ainda tem um futuro muito nebuloso. No terceiro trimestre, nenhuma das empresas que eu analisei ainda já mostrou sinais de recuperação, embora um ou outro indicador aí de corretores de imóveis mostra que já esteja tendo um aumento real do preço dos imóveis, que já estejam com vendas positivas em relação ao ano anterior. Ainda não conseguiu aparecer isso nos resultados das empresas. Então, para mim, o futuro ainda é muito nebuloso. Eu acredito que elas ainda demorem mais aí uns 6 meses para gerar algum resultado positivo. Só que o que acontece? O mercado, ele analisa a expectativa, né? Perspectiva. Então, ele vai crescer antes do que o resultado aparecer, pelo menos o início do movimento. E mesmo as empresas tradicionais, aí algumas registrando prejuízo, aumentos das dívidas, como vocês vão ver no próximo vídeo, elas estão muito baratas. Elas todas praticamente estão negociando abaixo do valor patrimonial delas. Então, o que acontece? Eu posso falar por mim, tá? Eu acho que, pelo menos eu faço isso. Eu tenho alocado, tá, um valor bem pequeno, alguma coisa em torno de 0,25% do valor que eu tenho, que normalmente vem de prêmio de venda de opções, que a gente já fez aqui alguns vídeos de opções, e eu vou comprando algumas empresas. No próximo vídeo eu vou mostrar quais são as melhores, né, análise.
E eu sei que é um investimento para 2018 ou talvez até 2019, agora com o problema do Trump. Pode ser que demore mais para as empresas voltarem, mas são empresas que estão tão baratas que talvez valha a pena esperar. Não sei qual é o apetite risco de cada um. E na minha visão, para clarear o setor, para pelo menos começarem a construir e melhorar, é necessária uma queda da Selic ou uma perspectiva disso abaixo dos 12%. Pelo menos com a inflação controlada. Então eu acho que quando baixar de 12% a Selic, a gente vai ter um boom aí do setor, pelo menos o início daquele movimento que a gente viu em 2011 e que foi chegar no máximo dele ali em 2013 e 2014. Queria agradecer a todos aí por terem assistido. Eu acho que é importante a gente entender o cenário das construtoras antes para poder fazer uma análise melhor depois. Espero que vocês tenham gostado também. Compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Coloquem os comentários aí embaixo, ou se não, manda e-mail aqui no dicadehoje7@gmail.com. Queria agradecer a todos e uma boa tarde.